figuróticos, estamos de volta ao Figo Rock, de volta ao Bosque da Lua Gastrobar aqui em Volta Redonda, começando mais um episódio do Figo Rock. Rapaziada, recebendo aqui com muito prazer JC, Parran, Luciano Pansardes. JC é professor de biologia, vocalista. Ex-vocalista, né? Já é carreira encerrada, nem carreira só. Toca violão ainda. Fã de Stones, Lobão, Legião, Smiths. Né? Teve uma banda em 87, o Alto Exílio, que eu vi muitas vezes. Uma música Letássimo, a galera cantava. Sua soberania nunca foi o bastante pra me convencer. E Luciano Pansardes, simplesmente o cara responsável por ter começado a entrar nessa onda de querer tocar violão e guitarra. Conheci em 85 no Verbo Divino. E o Parran já gostava de som com o disco do Tragegô, tinha uma guitarra. Né? Branca, né? Tinha uma guitarra branca, ele mostrava o extrato da minha guitarra, eu ficava, pô, esse cara tem uma guitarra, cara, que moleque é isso, cara? E apresentando os discos lá, e botando pilha, não, o negócio é rock and roll, eu queria ser jogador de futebol, queria ser goleiro, cheio de projetos. E eu tenho a honra de ter feito a primeira aula de violão com esse cara no Gordo, né? Nós fomos dois juntos a primeira aula de violão. Com o Macarrão. Era o professor? Aurélio. Aurélio. Muito top, muito top. A gente entrou no... Fui saindo do colégio com vocês, ele falou, vamos lhe passar ali no Gordo. Eu falei, o que é o Gordo? Você imagina a satisfação que eu senti quando eu vi você no palco do Riquinho tocando, né, cara? Pô, esse doido há 20 anos atrás tava lá comigo. 20 não, 30, né? 30 anos. 30 anos atrás. Muito legal. Ele foi o responsável por botar a pilha, por me levar para esse caminho de música, e ele depois parou de tocar. Um bocadinho, né? Agora está com o seu jornal A Voz da Cidade, Isso. Documento histórico, que vai nos ajudar nesse programa aqui com um resgate arqueológico do maior festival que teve aqui em Barra Mansa, Volta Redonda, na região, em Volta Redonda precisamente, Estação Volta Redonda, 1990. Solta a vinheta do Estação. Estação Volta Redonda, Estação Volta Redonda. Então, o que dizer de um festival que teve? Trouxe Legião Urbana, tocando sozinho no primeiro dia. 24 de novembro, né? 24. A data foi um mistério. No segundo dia, Barão Vermelho, Os e Outros e Fagner. Terceiro dia, Engenheiros, etc e tal, que é a banda daqui, de Volta Redonda, e Capital Inicial. Quarto dia, Joana, 14 Bis e Djavan. Quinto dia, Sandra de Sá, Paralama do Sucesso e Jimmy Cliff. Atração internacional. Mandando um reggae maravilhoso, né? Encontrei com ele no Bela Vista. Com o Jimmy Cliff. Como é que foram as suas lembranças? Você estava trabalhando no evento, né? Entre aspas, né? Filho do dono do jornal, garotaço, Credenciado. Entendeu? Fiquei lá no palco, nos bastidores. Foi a primeira experiência de bastidor de show, né? A gente te viu a gente falou, opa! Dando alô pra galera. Já Na tava grade. Na área VIP. ali na Mas ali é frente. mais do que VIP. Ali da Porque ali imprensa. você se relaciona com os artistas, né? Tava ali onde ficavam os fotógrafos, os cinegrafistas. Naquela época era exatamente. diferente. Sim. Porque da imprensa tinha muito mais abertura naquela época. Você não tinha credenciamento. Carteirinha do jornal, você entrava ali, eu entrevistava todo mundo. Eu lembro de você nos shows do Willian também, que tinha uma Todos fila eles, para... tirei foto com todos. Que tinha uma fila para subir a escada para pegar autógrafo. Não tinha foto na época, era autógrafo, né? Aham. E você já estava sempre já lá, não sei o quê, o Parran tá lá, Parran tá lá. Você sempre conseguia estar lá e lá embaixo. Show do traje, né? Show do traje foi demais. Voltando à estação, Legião Urbana tocando sozinha, só coisa que a Legião já fazia, né? Tocar, o Legião não dividia atração, não dividia. O Renato já era aquela Não, estrela. já era um Como é que é, JC? mega estrelato já. E aquilo ali foi o auge da Legião Urbana, né? Quatro estações. Quatro estações foi o auge. Foi o disco que chegou, assim, com 450 mil cópias já reservadas para os revendedores. E ao final de um ano já tinha mais de 700 mil cópias vendidas. É o disco mais vendido do Legião, 1.700.000 cópias. É o disco mais vendido. É o mais vendido. O Legião já tem uma história que em 88 no Maracanãzinho,
era para ter um show Legião e Plebe Rude, banda co-irmã deles lá de Brasília, né? E eles vetaram a Plebe Rude. Tem um texto agora na internet que o baixista da Plebe ele conta isso, que a Legião vetou a Plebe Rude. Se a Legião vetou a Plebe Rude, ia vetar todo mundo, porque é uma banda de amigo, banda de amigo. Renato Russo tocava. Em Brasília, né? O grupo todo mundo. Renato Russo tinha um pôster da Plebe em casa, no quarto dele, tocava com a camisa da Plebe Rude e vetou a Plebe Rude. Então você imagina que Volta Redonda, o que não ia vetar? Vetou todo mundo. No show de Volta Redonda, o Renato entrou completamente fora de si, né? Super atrasado, choveu muito, lembra disso? Para chegar aqui em Volta Redonda já foi uma longa história, que tem relatos, a gente tem relatos espalhados no livro, né? Que ele já estava muito doente. A irmã dele, a Carmen Tereza, deu uma entrevista num programa de TV, falou que veio com ele para Volta Redonda, desceu aqui no ônibus no Bela Vista. E ele ela estava foi acompanhado por médico, pô. Ele fez essa turnê toda acompanhada por um médico. Ele estava já num declínio físico, psíquico. Ele torceu para o show não ter, né? Que a chuva estava chovendo. Chovendo no livro não fala isso, que ele estava no. Ele falou assim, porra, tomara que não tenha esse show. Não sei qual é a referência do. Acho que foi o Sandrão que mandou esse livro, né? Você que tem esse livro? No Memórias de um Legionário, do Dado Villa-Lobos, ele citou as duas chuvas e o acompanhamento do médico em toda a turnê, inclusive aqui em Volta Redonda. O Dado até teve um problema aqui, foi uma dor no saco, em função de uma obra na casa dele, e ele falou que o médico do Renato Russo resolveu o analgésico básico ali para que ele pudesse fazer o show. Não teve passagem de som por causa da chuva. Eu me lembro do Dado Villa-Lobos e do Marcelo Bonfá no palco, e daqueles músicos que acompanharam a Legião Urbana, que foi o Bruno Araújo, baixo, Fred Nascimento nos violões e o Mu, que era da Cor do Som, nos teclados. A banda estava até legal naquela época. Maneiro, boa banda, né? Tava uma boa banda. Mesmo com aquela tempestade, eu me lembro que o estádio não ficou vazio. Não ficou vazio, não. Ficou cheio. Isso foi na chuva, no barro. No barro. Você foi a todos os dias? Eu fui a todos os dias, porque do Legião eu comprei no Banerj o ingresso. E depois teve aquele derrame que eu até hoje não entendo, né? Aquele derrame de ingresso para tudo quanto é lado. Você distribuindo, feito tudo de gado de ingresso. Então, assim, tava muito barato. Quem comprou, quem não comprou ganhou, né? Exatamente. No seu jornal fala que, na matéria da época, né? A gente vai mostrar aí para vocês aí os arquivos. Sim. Fala que o show foi feito para a renda do show, a arrecadação era para a construção da Memorial Getúlio Vargas, da Biblioteca Municipal aqui no e do Centro de Cultura da Vila. Né? Então estava começando isso aí. Governo do... Quer dizer, a prefeitura bancou aquele lazer e a arrecadação daquilo era para ajudar na obra de... Era o governo Vanildo, né? Governo Vanildo. Muito escândalo, então não foi bacana, né? Importante que nós curtimos a estação, né? Esse pequeno detalhe. O público de Volta Redonda, que foi aquele show, tem que agradecer, pois ali viu o encerramento da turnê do Quatro Estações. Foi exatamente aqui em Volta Redonda. É o lance da data que a gente tanto comentou isso, foi uma briga para a gente descobrir qual era a data do show. Porque cada referência que a gente tinha dava uma data. Eu acho que a do jornal, a internet estava errada. A do jornal não tem como errar. Não tem como errar. O dado de 24 de novembro, depois 29. Foi numa quarta Legião, é isso? Depois, não, Legião sábado. E depois na outra semana continua. Quinta, sábado, domingo. Isso aí. Quinta, sábado, domingo. Isso aí. O Dado colocou no livro dele dia 25. Aí quando eu li na sua reportagem lá dia 24, eu falei, não está errado. Está falando exatamente de quanto foi. Eu me lembro que era algo do final de semana, que eu era aluno do Verbo Divino nessa época. Aí tem o site da internet de Legião fala as datas da turnê tá errado. Tá errado. 15 do 10 de outubro, né? Foi em novembro, o show foi em novembro. Porque naquela época as recordações, né, cara? Não era como hoje, você arquiva tudo, você fotografa tudo, naquela época não tinha isso, né? Aquele show foi gravado em película, esse show do Legião foi gravado em película. Foi virar um home video, eles contrataram exatamente uma firma, eu esqueci qual é o nome da firma, para fazer a gravação. Isso aí sumiu, né? A gente não sabe mais onde está isso. No jornal nós tínhamos essas fotos. O problema é que de 95 para cá é tudo digital já. Não tinha câmera digital, mas o jornal já revelava no negativo, então já não se imprimia mais papel. Então, por isso que esse material foi perdendo. Eu tenho algumas coisas que talvez a gente vai mostrar aí, vamos ver se consigo localizar. A abertura do show, como é que é o negócio da chuva que ele fala, do arquivo que tem na internet? Então, o Legião Urbana ele abriu com a White Shade of Pale, aquela música que o John Lennon tomava um ácido e saía dirigindo o rosto. Isso aí. Que ele citou ali no início.
Eu acho que a gravação Não que tem lembro no agora qual é a YouTube música, dessa música é daqui de Volta Redonda, porque ele cita a chuva nessa gravação. Abriu com essa música e Passou o som, passando o som, exatamente. Nós tivemos algum problema com o som por causa da chuva, ok? Mas a gente vai tentar começar legal e passar o som com a primeira música. Aumenta um pouco mais. Essa é a música que o John Lennon ouvia quando ele tomava ácido e ficava andando de Rolls Royce. E se chama A Whiter Shade of Pale. Skip the lights and let go. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd goes out for more. Our room was turning harder as the feeling flew away. E em seguida, se eu não me engano, ele emendou com Será. Eu sei que eu assisti a 2 shows do Legião Urbana só em toda a minha vida. Foi o de 7 de julho de 90, da morte do Cazuza lá no Jockey. No Jockey Club. Exatamente. Histórico. História. Esse show ele faz uma abertura de arrepiar que ele fala do Cazuza, né? Ele faz a comparação entre ele e o Cazuza. Eu, nascido no Rio de Janeiro, não sei o quê, dizem que eu sou poeta. O Cazuza, ele fala no final, ele fala assim, eu digo, ele é poeta. Esse show é para o Cazuza. legal. Bota aí no vídeo pra galera dessa introdução aí. Boa noite, Rio de Janeiro. Eu quero falar algumas coisas aqui. Eu vou falar de mim. Eu tenho mais ou menos 30 anos. Eu sou do signo de Áries. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu gosto da Billie Holiday e dos Rolling Stones. Eu gosto de beber pra caramba de vez em quando. Também gosto de milkshake. Eu gosto de meninas, mas eu também gosto de meninos. Todo mundo diz que eu sou meio louco. Eu sou um cantor numa banda de rock and roll. Eu sou letrista e algumas pessoas dizem que eu sou poeta. Agora eu vou falar de um carinha. Ele tem 30 anos. Ele é do signo de Áries. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele gosta da Billie Holiday e dos Rolling Stones. Ele é meio louco. Ele gosta de beber pra caramba. Ele é cantor numa banda de rock. Ele é letrista. E eu digo, ele é poeta. Todo mundo da Legião gostaria de dedicar esse show ao Cazuza. Isso aí. Aqui em Volta Redonda, o Sonoros falou que ele começou com A Tempos. Quando acabou essa parada Foi aí. a Tempos? É a minha dúvida se foi Será ou se foi a Tempos. Eu sei que do Hipódromo da Gávea eu tenho certeza que ele abriu com a Tempos. Aham. Aqui eu tenho minhas Tem dúvidas. razão. Eu tenho Vamos essa tocar um dúvida. pedacinho de A Tempos? Vamos tocar um pedacinho de A Tempos. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do
fato curioso que tem até no jornal, quando ele tocou Maurício, ele falou assim, essa música para um ex-namorado Meu. E quando tocou Ainda é cedo. a Eliseu para ex-namorada. Ex-namorado. Maurício não é o nome de um ex-namorado, Maurício é o nome de um deficiente físico lá de Santa Maria, que é fã do Legião Urbana. Por isso a música chama Maurício. Mas a história é para um A música ex-namorado. Maurício chama por isso. É isso, Mas ele falou que era... Que é para um ex-namorado, isso é com certeza, né? Nem precisa contar, né? Sim. Ali, é para ex-namorado. E outra, na outra, Daniel da Copa dos Leões, ele falou que é uma música que fala de sexo oral. Pô, aquilo é explícito, né? O Dado, quando ele cita no livro dele, dizendo que Daniel já falava que ele era homossexual, faço o nosso, o meu segredo mais sincero, ele cita essa parte. Pô, mas o início é muito explícito, né? Aquele gosto de uma amargo, música. Aquele gosto amargo ficou na minha boca por mais tempo. De amargo então, salgado ficou doce. Assim que o teu cheiro forte e lento fez casa dos teus braços. E ainda leve, forte, sincero e intenso, vem saber que ainda era muito e muito pouco. Faço o nosso. Muito legal. Eu lembro de 7 cidades que tá no 4 estações. É verdade. Lembra Fazendo a mesma daquela? versão, isso aí. Já me acostumei com a tua voz, o meu rosto e teu olhar, e partiu em dois, e procuro agora o que é minha metade. Quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo e sinto falta do meu corpo junto ao meu. Aí no final ele fazia Goodbye, Ruby Tuesday. É isso aí. Do Rolling Rolling Stones. Never say she came from. Ele sempre fazia umas inserções dessas de outras músicas. Ainda sim. cedo ele fez várias coisas ao vivo, né? Montando que ele botou clareia no meio Foi isso aí, ó. Eu falei, como é que Flávio ele encaixou Antonino? isso? É isso aí. No final do Ainda Cedo. Areia, amanhã. Sim, ele é pessoas muito só, louco. esse Ele esse sempre é gostava de muito fazer louco esse som, Eles sempre faziam isso ao vivo, né? O Renato Então, influenciou outra muito coisa desse isso. disco é Pais e Filhos tocou pra cacete, né, cara? Eu lembro disso tocando na Transamérica, no Chá das 5, eles tocaram ao Todas vivo. eram hits, um atrás do outro. Tocou isso tudo aqui no Volta Redonda, no show, foi? Você Tocou. tem recordações de outras coisas desse Viajou show aí? pelos 3 discos, mas a base do show foi o 4 Estações. Foi um show longo, de mais de 2 horas. Não foi um show curto, Isso não. que ele um tava show longo. passando mal, né? Porque ele estava Você passando falou, mal. Como é que a É, história que você ele falou falou um pouco da do água de camarim, coco, do camarim? Ele pedia água de coco, o cara vinha com 4 águas de coco, abria, tomava um golinho, jogava fora, abria, tomava um golinho. Sei que abriram 20 cocos daquele pro Renato, até que ele achou um. Esse tá gostoso, tá docinho. Aí tomou, coisa de artista, né? Toalha, tinha assim, o que mais pediu toalha, Renato? Tinha 60 toalhas brancas, um negócio enorme. Não permitiu que ninguém entrasse, entendeu? Nós só ficamos na porta, toda a imprensa esperando. Aí ele saiu falando rapidinho. Entendeu? Ele ainda fala ainda uma frase, não sei se vocês viram, que um garoto vem pedir autógrafo, eu sempre achei que era eu, Amigo cara. meu. Que eu tô muito... Era seu seu? É. Eu sempre achei que era eu, cara. Que eu fiquei Porque você muito... também Pô, Renato, comentou. Renato. Ele passou assim, direto assim, e me deu. Eu tava na escadinha descendo. Na verdade, esse garoto, amigo meu, ele fala o seguinte, que esse autógrafo foi dado por uma senhora, que na hora que ele desceu do ônibus aqui no Bela Vista, ele chegou à tarde, esse amigo meu estava desde cedo
Veio de manhã, passou fome, ficou esperando o Renato. O Renato chegou, ele estava com um pôster do 4 Estações. O Renato autografou e tinha uma senhorinha já do... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu achei que era pra mim. Aquela focinha. Aí quando ele falou isso no show, o amigo falou assim, ih, ó, tô falando de você aí, ó, desse camarada meu. Olha só. E aí ele chegou, ele saiu correndo daqui do Bela Vista, foi pro bairro dele, que é ali no aterrado, ali perto do Raulino, levou o posto para trás e falou assim, o Renato Russo já está aqui. Já tirei, peguei o autógrafo, está aqui no posto. Aí negocia, o anticristo chegou, chovendo, aquele temporal caindo. Já tinha essa aura mítica em torno do Renato já, né? Já era muito... Esse negócio, vocês estão falando do Hotel Bela Vista, aí o Dado fala que o Hotel Bela Vista lembrou aquele hotel do Iluminado, do Stanley Kubrick. Olha, aquela escada no meio, assim, da tapetada no hotel. E o hotel meio... Faz sentido, meio né, antigão, cara? Um antigão. Tô morando em frente ao hotel, né? Eu moro aquele hotel todo dia. Foi, etc. Você estava falando desse negócio aí que o Legião já estava com esse status messiânico, né? Cara, isso aí o Herbert Viana chegou a categorizar, né? Que virou uma coisa de religião urbana. A impressão que dava... Legião é outra coisa. O Herbert falava isso, Legião é outra coisa. Não dá pra gente outra comparar coisa. com Legião. Não. Era sempre show para 40, 60 mil pessoas, só estádio, todo mundo cantando todas as músicas o tempo inteiro. E a partir desse momento é que muitos fãs falam que a Legião ficou meio chata, exatamente por causa disso, quando o Renato Russo adquire aquele status de profeta de uma geração. Eu falo por mim, não é o meu caso por causa do Renato Russo, é por causa do som na época. Eu tanto nesse festival do Estação, eu fui no Barão. Por quê? Eu tinha grana para ir num dia. Era o ingresso vendido no Banerj, né? 2.000 cruzeiros. A gente saiu de Barra Mansa para comprar o ingresso num dia antecipadamente, já foi uma festa. Fomos num busão de ônibus para comprar o ingresso. Eu, Setas, Pança, Eduardinho, Fernando, Jorge Pasteto. Então nós fomos e compramos o ingresso. Então a gente foi no Barão. Por que a gente foi no Barão? Porque a gente era mais rock and roll. A gente gostava, nessa época a gente já estava com as bandas, ouvindo as bandas de fora. Então o Barão, nessa época, estava vindo do disco ao vivo de 89, que é muita guitarra, e lançando Calado da Noite, que era o Dia dos Violões. Aqui, né? Então a gente não teve dúvida. Hoje, eu me arrependo de não ter ido no show da Legião, porque eu não vi a Legião ao vivo. Eu iria, hoje é claro que eu iria no dia da Legião. Eu não pude, eu só pude ir a um. Então eu fui no Barão. Assim, por quê? Eu gostei muito da Legião dos 3 primeiros discos, que eram os mais pesados. O 2 é uma obra-prima, eu acho. O 3 ainda tem muita revolta de punk do início deles, que é um repertório mais velho. Então a partir do 4, quando entrou Mais Infinitos, eu me afastei por causa de outros sons, não por causa, né, mas o que o Renato Russo se transformou nisso, com certeza. Virou, essa época já era assim. Esse show de Volta Redonda, eu lembro das pessoas de Barra Mansa, pô, o Legião vai vir, eu não acredito. É assim, quase uma coisa assim. Mas também porque fazia pouquíssimos shows. A turnê do 4 Estações foram pouco mais do que 20, ela começou em abril. Muito caro e ele era muito terminou difícil. Tinha as duas situações. Ela terminou em Ele estava dezembro. doente já. Ele terminou um ano de 1990 internado numa clínica. E nessa clínica teve um fato engraçado que teve ele pediu para tocar um violão lá numa noite de Natal para as pessoas e não deixaram. Ele falou, ele botou fogo na cortina do quarto dele, deu uma merda do caramba na clínica. Nos Estados Unidos isso. Não, aqui em Botafogo, acho que era. Nos Estados Unidos foi o caso. Estados Unidos foi aquele namorado que ele arrumou lá, cara, um catador de lixo, era o namorado dele que o acompanhou. Você chegou a ver esse camarada? O cara. Ele tava junto dele, Aqui? ele acompanhou no 4 Estações. Carmen Tereza veio aqui, a Carmen Tereza, a irmã veio. A irmã dele veio, né? Tirou ele de Ipanema. Pra isso, não lembro disso, não dá. Mas quem tava com o Renato é foda. O Renato é difícil de lembrar. Mas, pô, é isso aí. Tinha um garotão acompanhando ele. Agora é aquele cara que virou depois mendigo, era baixo do Legião. É, o Renato Rocha. Renato Rocha. Tocou no show. Negrete. Não, já não tava mais. Ah, era a estação, é verdade. Pô, o azar que ele deu foi esse, porque o Legião ganhou grana a partir do 4 Estações. Porque eles passaram a ter os direitos autorais das letras e passaram a ter um royalties ali que até 100 mil eles ganhavam 10% de vendagem. 250 mil, 12% do total. 500 mil, 18% retroativo. Cara, eles fizeram muita grana. E vendia muito. Eles eram os maiores vendedores. Por isso que eu falo que esse show, o encerramento 4 Estações, com o Volta Redonda, eles estavam no auge da carreira
ganhando grana pra caramba nesse momento, e a partir daí veio o 5, que foi uma destruição, assim, deu um declínio total da Legião, com turnê encerrada lá no Nordeste. Então quem teve a oportunidade de ver Legião até os quatro estações foi sortudo, viu? Exatamente. Eles vieram aqui em Volta Redonda, antes disso tudo, era na sede dos funcionários. Primeiro disco, isso aí nem eu me lembro, Figurote. Tem essa lenda tem aí, não, mas né? tem a fita aí, quantos? né? Tem uma gravação ao vivo. 80 e quantos? 85, 86. 8586. No Funcionários tem o Sérgio Mama trabalhou nesse show, não sei o que, ele conta, desceu o elevador com o Renato Russo contando a história, que incentivou a banda, não sei o que, estava elogiando na época. E tem uma fita cassete que eles tocam, começa com Que País é Este, que nem foi lançado depois. Eles tocaram Que País é Esse, que tem um arquivo em áudio muito legal que a galera tem de Volta Redonda aí. A gente pode até soltar um pouco aí pra galera aí, eu tenho esse arquivo lá, o cara já botou num grupo lá. Legal. Nós vamos de Legião Urbana e esse é Marcelo Bonfá na bateria, Renato Rocha no baixo, Dado Vila Lobos na guitarra, que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Na Amazonas, Paraguaiaia, na Baixada Fluminense. Há um boato, eu já ouvi isso em algum lugar, que a Legião foi convidada para tocar no Rock in Rio 2 em 91. Eles falaram que só tocariam se fosse para fechar uma noite. Pra fechar uma noite. Porque eles não queriam ser atração cedo, não. Tem que ser. Seria ou do caralho. sozinho ou sou o último. Teria assim, sido sensacional se a Legião fechasse um dia do Rock in Rio Não no tocou em nenhum Maracanã. Rock in Rio. Né? Eles tinham moral para isso. Rock, Eles tinham, exatamente, eles tinham moral Pô, para que isso. saudade do Hollywood Rock. Então, uma Hollywood Rock ele Pô, começou na Hollywood década de Rock, 90, né? Que O Rock começa, é 88, 90, 91 não teve por causa do Rock in Rio, aí voltou 92, 93. É isso aí. O Legião não assumia compromisso assim com esses episódios de Hollywood Rock também, com medo do Renato Russo. Aí tinha essa onda Tinha de... medo, porque a coisa não estava bem, cara. A coisa não estava andando bem, o estado de saúde dele não estava legal. Então eles tinham medo de assumir o compromisso, imagina. Há um falatório em torno das imagens que tem de Será ao vivo. Então, pois é. Que aquelas imagens seriam do Estação Volta Redonda, seriam do Uns defendem que é do Parque Antártica, outros falam que é daqui de Volta Redonda. Eu sinceramente não sei. É a imagem que tem, a camisa branca, ele tá com aquela roupa Sim, manga comprida, né? As imagens batem. Tire suas mãos de mim, não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me perder. Pode estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Pode ter dúvida, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Você ganhou a flor dele
Quando ele jogou. Você caiu na frente. Foi, você pegou. Me lembro. Muito legal. Ué. Olá, meu nome é Francisco Edson Alves, eu sou repórter do jornal O Dia, do Rio de Janeiro. O Estação Volta Redonda para mim foi muito especial porque marcou não só a minha vida, mas também a minha carreira, né? Eu estava começando a minha carreira pelo jornal A Voz da Cidade, minha primeira grande escola, junto com o Marcelo Carolino, com o Luciano Pansardes, e a gente logo de cara teve aquele monte de artistas famosos para a gente entrevistar, né? A gente entrevistou aí até o Jimmy Cliff na época, e para mim foi um momento especial, marcante demais, porque justamente no show do Legião Urbana o Renato Russo atirou uma rosa e eu tive a felicidade de pegar essa rosa. Eu estava entre o público e o palco, né? Até hoje eu guardo essa rosa, ela murchou com o tempo, mas eu ainda guardo o que sobrou dela com muito carinho, como vocês podem ver, como se fosse uma relíquia. Fiquei muito feliz na época de ter participado do Estação Volta Redonda, de ter participado da cobertura, e certamente nunca vou esquecer disso. Um abraço. Vai continuar a falar do Estação Volta Redonda a partir do segundo dia. Barão, Uns e Outros e Fagner, foi o dia que eu fui. Barão, turnê do Calada da Noite, os violões. Solidão, amiga do peito. O Barão fez um show muito bom. A gente estava completamente na onda do Barão. A gente foi para ver o Barão. Uns e Outros fez um showzaço também depois. Tocaram o rock and roll do LED. Segundo um amigo meu, William Ferracini, ele fala o seguinte: Uns e Outros tocou grande parte do trabalho do Terceira Onda, o disco mais sonzeiro de rock da banda. Eu mais gosto. Porém com uma nova roupagem de Anjo Negro com teclados. Ele ouviu muito esse disco, sabia todas as músicas, Notícias do Leste, Eu Rio, Em Nome da Fé, e por aí vai, só porrada. Tempos depois, o nosso amigo Egon Savino entrou para tocar com Uns e Outros, né? Nos Estados Unidos, o Egon. Grande abraço, Egon Savino. A gente tem um depoimento, um especialista do Marcelo Raena, que mandou diretamente pra gente, falando desse show do Estação Volta Redonda. Solta pra galera ver aí. Salve, figurótico, tô aqui para falar um pouquinho que eu me lembro do festival aí em Volta Redonda, em 1990. Eu lembro que a gente tocou com Barão e o Fagner. Tava um dia frio, se eu não me engano tava chovendo. A gente já tinha tocado bastante em Volta Redonda, fizemos vários pequenos shows e eles foram aumentando de público com o tempo. Eu lembro que atrasou um pouco, teve algum problema, não sei se foi a chuva, mas a gente atrasou passagem de som e atrasou também um pouquinho o show. Foi um dia muito especial. A gente estava tocando com uma grande banda, que era o Barão Vermelho. Pra gente, aquilo no começo de carreira, era uma grande honra estar dividindo o palco com esses caras. E o Fagner, que nós éramos muito fãs dele. Só que teve um probleminha. O Fagner era pra gente abrir esse show, e não o Fagner. O Fagner não queria tocar depois da gente de jeito nenhum. Tava muito irritado, eu tava querendo conhecê-lo. Tava querendo bater um papo, porque ouvi muito aqueles discos dos anos 70 do Fagner, mas eu acho que ele não tava muito afim de papo, não. Eu não consegui cumprimentá-lo no camarim, mas vi o show todo, foi muito legal. Mas foi uma confusão danada, porque ele não queria tocar depois da gente e também não queria abrir o show. Então foi uma confusão danada e a produção veio perguntar pra gente se a gente se incomodava. Eu falei, claro que não, ele pode tocar depois da gente, pode tocar antes. Eu quero ver o show do cara e foi o que fiz, né? Ali do backstage curti boa parte do show dele, foi bem legal. Mas lembro bem dessa confusão. Todo show que tem mais de um artista se apresentando sempre dá uma confusãozinha dessa, mas isso não abalou em nada a admiração que eu tenho pelo Fagner. E o show do Barão, que foi sensacional. O nosso show também, o público de Volta Redonda sempre nos tratou com muito respeito, muito carinho, como sempre deu um show, né? Foi muito legal. A gente foi muito feliz naquela noite. É isso aí, galera. Grande abraço, figurótico. Os e Outros, o Nenhum de Nós, eles foram meio sacaneados na década de 90. Ali eu acho que um pouquinho de má vontade com eles aí por parte da mídia. Às vezes. As conservadoras mandavam tudo mesmo, o cara não tinha muita opção, né, cara? É que os outros eles surgem mais no final dos anos 80, justamente quando
o país começa a deixar de ser rock and roll, aquele isso aí. domínio do rock and roll, começa a cair ali. Algumas bandas conseguiram atravessar essa década, que é Uma coisa que fazer eu o gostava show muito Paralamas. era o Geriza, Barão. cara. O Geriza acabou, né? E teve o Fagner. Eu realmente não lembro de nada do show do Fagner, cara. A gente, eu tinha 15 anos na época, a gente tomava uma cervejinha já. É alto. E realmente a foto assim, que eu tenho com ele é um cara magrão. Eu acho que a gente não ligou pro Fagner, A gente na não verdade. ligou. A gente não ligou pro Infelizmente, Fagner. que é um ótimo artista. Exatamente. Mas eu não lembro. Também Tanto não que lembro, quando eu não. falei desse show, eu falei assim, teve mais um artista negro. Eu falei assim, não teve não, foi só banda de rock. Eu falei, Fechou teve com gente. o Fagner. Falei, teve Fechou mais com o gente. Fagner. Foi aí que a gente comecei essa procura de fazer. E o etc e tal tinha uma... Foi nesse Etc e dia? tal tocou Não, depois. Foi no outro dia. O Engenheiros, Esse foi Barão, Fagner... uns e outros e Fagner. E uns e outros, é. Aí já na sexta-feira, Engenheiros, etc e tal, banda local, Roberto Cabeça, Gerson Garra, galera daqui de Volta Redonda, faziam muito sucesso, e Capital Inicial. Tem uma história engraçada com esse show do Engenheiros, um camarada de Volta Redonda, de uma banda chamada Libélula de Prata, você falou que conheceu a Libélula de Prata. Toquei no mesmo dia que o Libélula de Prata, não vou falar onde. O bar era rock and roll, né? O bar era brincadeira, cara. Aí como é que era a música do Libélula de Prata que você falou? Que Os homens estão acabando com a gente. É isso aí. Os homens estão acabando Libélula com a gente. de Prata. Nunca ouvi Esse falar. cara morava do lado do estádio Raulino, era um antigo estádio, né, com uma cara de madeira, né, antes da reforma. E esse cara gravou um gravadorzinho de fita cassete, ele gravou o show do Engenheiros todo do lado de fora, assim. Olha como é que eram as coisas. Pô. Olha só, cara. Aí gravou e deu essa fita para um amigo meu. E ele ouviu exaustivamente essa fita durante anos, porque ele fala que começava o show com um áudio da Internacional Comunista, um hino, e logo em seguida acabava o hino, entrava o coral. O pop não poupa ninguém, que era a turnê do Pop é Pop. Cara, era do cacete. Sim. Era a turnê do Pop é Pop. Outra banda que a gente teve um pouquinho de má vontade com ela é o tal do Engenheiros aqui. Hoje quando eu escuto, eu falo, eu deveria ter escutado Na mais. época, né? É. Eu fui ao show do Engenheiros de 87 no Ilha. Eu fui Fui também. em 87. foi, isso aí. Eu gostava do Revolta dos legal, Fãs. É. Infinita Isso Raiva. aí. Infinita Raiva, matou. E eu que falei sem pensar, agora me arrependo, moendo as unhas, frases testemunhas de um crime sem perdão, mas eu falei sem pensar. Coração na mão como um retrô de colera, fui sincero como não se pode ser. Um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira e quando acaba a beber ele consegue nos achar num bar com um vinho barato, um cigarro, um cinzeiro e uma cara embriagada no espelho de um banheiro. Ana, meus lábios são labirintos, Ana, que atraem os meus instintos mais sacanas. Teu olhar sempre distante, sempre me engana. Outra que eu gostava também desse disco aqui era o... Mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Essa música é genial, a história que ele conta dela, Humberto, que quando eles estavam gravando esse disco no estúdio em São Paulo, o gerente da gravadora foi lá para saber como é que estava indo a gravação, ligou pro presidente, ó, eles estão com uma música ótima, que linda, só que a música não tem bateria. O presidente, manda pôr bateria, manda pôr bateria, grava, sem né? conversa, manda pôr bateria. Ele pôs, ei mãe, meus amigos tocando comigo, pá, só tem isso. Peitou, né? Peitou, falou, não, vai ser desse jeito, a música é do cara, quem manda na música é o cara, o autor, né, cara? Legião fez isso no primeiro disco, bateu o pé, queriam transformar num Bob Seger. É porque a fita demo que eles receberam lá na EMI era uma fita do tempo do Trovador Solitário. Queriam fazer um novo... Aí queria fazer um Bob Bob Dylan Dylan do do Cerrado aqui. O Chacrinha uma vez foi anunciar o Legião Urbana.
anunciou o Legião Urbana como os cangaceiros de Rondônia, cara. Cara, o Chagrinha era brincadeira. Aí eu fui nesse show do Engenheiros no Ilha, em 87. Tive até o terceiro disco do Engenheiros. Várias bandas eu tive só os 3 primeiros discos, depois eu parti para outro tipo de som, rock and roll mais pesado, ou então música instrumental, para estudar guitarrista e tal. Então nessa época, foi quando as bandas de 80, a geração 80 foi sumindo, né? Algumas sobreviveram, lançando disco durante a década toda, mas foi aquela década de transição, surgiram outras coisas e muitas bandas acabaram, né, por causa dessa falta de espaço para tocar, de vender pouco disco, de grana, para sobrevivência mesmo. Capital tocou o quê? Quem lembra alguma coisa do Capital? Capital, ele tocou um cover do She Drives Me Crazy. She Drives Me Crazy. O Capital estava naquela época do... Belos e malditos, feitos para o prazer, os últimos a sair, os primeiros a morrer. Belos e malditos, eles ou ninguém, de carne quase sempre, são anjos para alguém, são anjos para alguém. Dessa onda, dessa época do Capital. Aí o outro dia, que eu acho que a gente vai ter pouca lembrança aqui do Djavan, 14B e Joana. Foram shows muito legais. O Djavan veio com o Arthur Maia. Mais leve, né? Dia calmo. Era o dia calmo do Rock in Rio, né? Djavan com o Arthur Maia no baixo, quando tocou Samurai, o Arthur Maia apresentou o Arthur Maia. A Joana recebeu todo mundo, o Djavan, 14B. Daí pra frente era diferente o atendimento com a imprensa. A gente conseguiu entrar nos camarins todos eles. Só o Legião, cara, que todo mundo foi difícil. Depois. No último dia, clássicozão, Sandra de Sá, Putz, a Sandra chegou Paralamas e Jimmy Sandra de Iglesias. Sá desceu num táxi amarelo. Aí o estádio, você tinha um camarim aqui assim, um portão grande. Eles entravam por aqui e já desciam pro camarim, né? Palco, virado pra lá e tal, ali tá o gramado, não sei o que. Ela já desceu num táxi amarelo, assim, meio que abraçada com a mulher, passou pra gente, todo mundo sentiu só o cheirinho, né? Ela desceu fumando na cara de pau, assim, Sandra de Sá, louca, ficou dançando no Um camarim. bailão funk. Porra, isso. E essa história do Paralamas tem muita coisa que a galera lembra daqui. Ele chegou, o Herbert chegou, achava meio de mau humor, que ele foi dar um autógrafo pro Ranieri, cara. Ranieri molecote, devia ter 13 anos na época, foi pegar um autógrafo pro Herbert. O Herbert escreveu assim, HV. Não deu autógrafo, Não né? deu, Só rabiscou. HV. A gente não sabe se era coisa de mau humor ou se ele fazia isso quando estava sem paciência, né? E aí a gente tem umas fotos sensacionais do Paralamas para botar pra galera. Aqui quem mandou essa foto para ele foi o Marquinhos de Volta Redonda. Fotos da passagem de som dos Paralamas. Tem um Ranieri na grade assistindo a passagem de som. Solta pra galera aí. Então, sobre os Paralamas, esse meu amigo ele conta que na passagem de som o Herbert passou a tocar o Billie Jean, do Michael Jackson, depois tocaram o Calendoscópio, e no show o Herbert sempre fazia uma brincadeira com ele, assim, até a volta redonda, sempre fazia esse trocadilho quando tocava de volta redonda, até a volta, os Paralamas do sucesso iam tocar na capital, ele, do aço. Tem esse... Pô, que legal. Após 5 dias de show, terminou na madrugada de hoje a Estação Volta Redonda, que levou ao estádio Raulino de Oliveira cerca de 55 mil pessoas. Foram 195 horas de música durante a apresentação de 13 shows. E para fechar com chave de ouro, o último dia do Estação Volta Redonda, sobem ao palco os Paralamas do Sucesso. O vocalista Herbert Viana consegue levar a galera ao delírio, logo no início da apresentação do grupo, acompanhado do guitarrista João Barão.
Os Paralamas interpretaram músicas do mais novo LP, Bora Bora, e sucessos antigos como Cinema Mudo, Alagados e Óculos. Aqui no camarim, os Paralamas do Sucesso aproveitaram para comemorar o encerramento de sua turnê. Foram 130 shows em todo o país. A última apresentação do grupo acontece nos dias 20, 21 e 22 no Morro da Urca, no Rio. Os Paralamas não vão participar do Rock in Rio. A gente decidiu que não era o momento de tocar mais, que já tinha tocado o suficiente. Então a gente não vai tocar, vamos descansar, vamos compor, vamos fazer shows fora do Brasil, gravar as nossas primeiras coisas em espanhol e eu imagino que um disco novo deva estar pronto lá para setembro, outubro do ano que vem. E quando ele voltou pro Bis, antes de tocar rock, ele puxou o Reggae Nights do Jimmy Cliff, que já estava anunciando. Porque já estava esperando para entrar, né? O Jimmy, né? O Jimmy Cliff tocou no E Faustão essa nesse ano. música. Tocou no Faustão nesse ano, e ele estava com a música novela Rebel in Me. Jim Cliff aqui no Domingão. Imagine. If the rebel in me can touch the rebel in me, and the rebel in me can touch the rebel in me, and the rebel's weeping. Agradecer aos meus amigos pelo convite, pela batalha em poder Bacana. marcar essa agenda complicada de pais de família, pessoas todas compromissadas, cheias de compromisso. Obrigado por terem vindo aqui. Antes de tocar a última música, vamos agradecer aos apoiadores do nosso canal. Regando o nosso papo aqui, cerveja Dual. Matou a pau. Grande cerveja. Dual significa Gustavo Duim e Felipe Alves, dois amigos nossos de Barra Mansa, que é a cerveja produzida em Nova Friburgo. Vocês encontram ela para comprar no Rio, Niterói, Juiz de Fora, Barra Mansa e Volta Redonda. Moleque bom. Aqui ao nosso lado o jornal A Voz da Cidade, que contribuiu para o nosso canal aqui, jornal diário, com quantos anos de existência? 47 anos. 40, não é mole não, hein, Parran? Todo santo dia. Todo dia sai. Em 22 municípios do interior do estado. Que isso, mano. Não é não, guerra. Bom demais, parabéns, irmão. E RadioCultFM.com, diretamente do Rio de Janeiro, nosso amigo Luque Veloso. Valeu, galera que apoia o canal. A gente vai ficando por aqui. Câmera, áudio, vídeo, lá, cá, Léo Pires. Vamos fechar com reggae. Mas na minha lembrança, anos de idade, meu primeiro contato com as grades, meu primeiro dia na escola, como eu senti vontade de ir embora. Fazia tudo que eles quisessem, acreditava em tudo que eles me dissessem. Me pediram para ter paciência, falei e gritaram: cresci, apareça! Cresci, apareci e não vi nada. Aprendi o que era certo com a pessoa errada. Assistia ao jornal da TV e aprendi a roupa pra vencer. Nada era como eu imaginava, nem as pessoas que eu tanto